Olá, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumão sobre citologia. Primeira coisa que você tem que saber sobre citologia são os tipos celulares. Primeiro, que a gente tem dois tipos de células, as células procariotas e as células eucariotas. As células procariotas surgiram primeiro e elas estão presentes em organismos unicelulares. Elas não têm a carioteca. Carioteca é o envoltório do núcleo. É a membrana que fica em volta do núcleo para manter o material genético ali dentro. Então, no caso dessas células, o material genético fica espalhado na célula. E é o caso de bactérias, por exemplo, e dos organismos mais primitivos. Depois a gente tem as eucariotas, que são células que têm a carioteca, ou seja, tem essa membrana em volta do núcleo. Então o material genético fica ali dentro e a célula é extremamente organizada. As células eucariotas estão presentes nos organismos multicelulares, como são as maiorias dos seres vivos, nós humanos, os animais, plantas. Bom, dentro das células eucariotas, a gente tem outros dois tipos, as células vegetais e as células animais. Vou falar um pouco sobre as células vegetais primeiro. A célula vegetal, ela tem parede celular. Isso é uma das coisas que vai diferenciar ela da célula animal. A parede celular vai servir como uma segunda membrana, basicamente, para essa célula, porque a membrana plasmática tem tanto no animal quanto na vegetal. A parede celular é espessa, rígida, ela não tem um critério de seletividade que nem a membrana plasmática, e ela vai garantir a sustentação dessa célula. A membrana plasmática tem em ambas as células, e daqui a pouco eu já vou explicar sobre a função dela. Então, a célula vegetal está presente em vegetais, em fungos e cianobactérias. E outra diferença que ela tem da célula animal são algumas organelas, que a célula vegetal tem o vacúolo, o cloroplasto, o glioxisomo, que a célula animal não tem. E a célula animal tem outras organelas que a célula vegetal não tem. A célula animal, ela não tem a parede celular, ela tem a membrana plasmática, mas a célula vegetal também tem. Bom, sobre agora as estruturas que todas as células têm e quais as funções dela. Primeiro tem a membrana plasmática. A membrana plasmática que vai envolver a célula. A função dela é tanto de proteção, e ela envolve a célula, né? Como ela tem um caráter de escolher quais substâncias vão entrar ou não para dentro da célula. Ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, ela tem fósforo e lipídios nessa camada. Ela tem a parte de cima, essa, digamos, cabecinha arredondada, é a camada hidrofóbica, ou seja, que repele a entrada de água. E essa parte do meio é a camada hidrofílica, que é favorável à água e que deixa a entrada de água. Só que qualquer substância aquosa não vai passar diretamente por essa membrana, passa pelas proteínas que ficam na membrana. E depois eu vou falar sobre os transportes de substâncias. Além disso, nessa membrana a gente tem o glicocálice. Esse glicocálice é formado por glicoproteínas e ele torna a membrana menos sujeita à deformação. Bom, a gente tem um pouco de colesterol também nessa membrana que vai deixar ela um pouco mais maleável. Bom, depois a gente tem o citoplasma e o núcleo. O citoplasma é um plasma, é o líquido da célula, também chamado de citosol. Ele é basicamente água, mas tem alguns sais minerais. E ele fica no restante da célula, onde vão ter as organelas e o citoesqueleto. O citoesqueleto é o que vai dar sustentação a essa célula. Ele é feito de proteína e ele tem três tipos. A gente tem os microtúbulos, faz a movimentação dos cílios e flagelos e é formado pela proteína tubulina. A gente tem os microfilamentos, é formado por actina e miosina. Ele vai dar mais consistência a esse citoplasma. Tem os filamentos intermediários, formados pela queratina, que vão dar resistência a essa célula. Além disso, a gente tem as organelas no citoplasma, mas eu vou fazer um vídeo só sobre as organelas para esse vídeo não ficar muito grande e explicar quais são e quais são as funções delas. Bom, uma coisa que eu não falei sobre a membrana plasmática é que em algumas partes do nosso corpo a gente tem microvilosidades. O que são as microvilosidades? São alguns alongamentos da membrana plasmática. É como se a membrana plasmática tivesse assim e ela fizesse isso. Então ela prolonga em alguns locais para aumentar a área de absorção de algumas substâncias. E locais que vão ter essas microvilosidades é principalmente locais que a gente precisa absorver substâncias, como no nosso intestino. Então no nosso intestino a gente tem várias microvilosidades.
e elas servem justamente para isso, para o aumento da absorção, aumento da superfície de absorção de substâncias da célula. O citoplasma, dentro dele, ocorrem várias reações químicas, é um local de intensas reações químicas e ele que vai promover a possível movimentação da célula. Bom, e por último, o núcleo. O núcleo ele é envolvido pela carioteca, no caso das células eucariontes. E o núcleo só tem nas células eucariontes, porque nas células procariontes a gente chama de nucleóide. Os eucariontes têm um núcleo envolvido pela carioteca e ele é responsável pelo controle do metabolismo da célula. Nele fica o material genético e ele é responsável pela hereditariedade. Nenhuma célula funciona sem esse núcleo, no caso das eucariontes. Então, se você tira o núcleo, a célula morre. Se você dividir a célula no meio e apenas uma metade ficar com o núcleo, o lado que tem o núcleo vai sobreviver. Do núcleo, a gente tem o nucleoplasma, que é um material gelatinoso que envolve o núcleo mesmo. A gente também tem o nucleolo, que é um corpúsculo que vai produzir os ribossomos, que vão ser importantíssimos. Ribossomos é uma das organelas que a gente tem na nossa célula. E a gente tem a cromatina, que é o nosso DNA. Não é cromossomo. Cromossomo é a cromatina espiralizada. É uma coisa que acontece quando vai duplicar o DNA ou no caso das divisões celulares. Bom, a gente tem alguns transportes de substâncias que vão acontecer na nossa célula. Por quê? Porque precisam entrar substâncias e sair substâncias. Esse transporte acontece pela nossa membrana. Lembra que eu falei que ela tem a função de selecionar o que entra e o que sai da nossa célula, né? Então, toda substância aquosa vai passar pelas proteínas que estão na nossa membrana. O transporte pode ser feito tanto diretamente pela membrana quanto pelas proteínas. E ele pode ter ou não gasto de energia. E vai ser isso que eu vou explicar. Quais são os tipos de transporte? A gente tem o transporte passivo e o ativo. O transporte passivo é o que não tem gasto de energia. A gente tem a difusão, que é o transporte de soluto, ou seja, que não é água, porque geralmente o solvente é a água, o solvente universal e tal. Mas é o transporte de soluto, do meio hipertônico para o meio hipotônico. O que é isso? O meio hipertônico é onde está em maior concentração. E o hipotônico é onde está em menor concentração. Então, se tem mais sais minerais do lado de fora da célula, vai entrar sais minerais para dentro da célula. Esse é o transporte da difusão. Aí a gente tem a difusão simples, que é o que passa diretamente pela membrana, e tem a difusão facilitada, que é quando passa pelas proteínas que ficam na nossa membrana. Outro transporte passivo é a osmose. A osmose é quando passa solvente e ela passa do meio hipotônico para o hipertônico, do mais concentrado por menos concentrado. Por quê? Porque se do lado de fora da nossa célula está muito concentrado, é porque tem mais soluto do que solvente. Então, vai sair o solvente do meio que está pouco concentrado, que no caso do exemplo é a nossa célula, e vai para o lado de fora para diluir aquela concentração. A gente tem os transportes ativos, que são os transportes que têm gasto de energia. Energia que é a molécula de ATP. ATP significa adenosina tríplice fosfatada, tá? Então, como esse transporte acontece? O que a gente mais vai ver em provas e tal é o transporte de sódio e de potássio, que é a bomba sódio e potássio. Ele vai contra o gradiente de concentração. Por quê? Porque dentro da nossa célula precisa ter mais íons de potássio e do lado de fora precisa ter mais íons de sódio. Então, se tiver muito sódio do lado de dentro, tem que sair e ir para o lado de fora, porque precisa do sódio lá de fora. E precisa de potássio lá de dentro. Então, isso não vai depender se tem pouco de um lado ou muito do outro. Ele precisa ter mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. E essa passagem de sódio e potássio na forma de íons o que vai facilitar o nosso impulso nervoso de passar pelos nossos neurônios. E esse transporte é feito através das proteínas. Nossa célula ela realiza alguns tipos de movimentos. E vão ser esses movimentos que eu vou explicar aqui. Primeiro a gente tem a exocitose, que é quando a célula manda algum tipo de substância para fora da célula. É uma espécie de excreção. E a gente tem a endocitose, que é quando pega algo que está do lado de fora e coloca para dentro da célula. Esses são os dois principais tipos de movimento, tá? E esse movimento de endocitose faz através de vesículas que nossa célula tem. E tem alguns tipos de endocitose. Eu não vou explicá-los e entrar a fundo, eu vou só citá-los. Pinocitose, fagocitose e endocitose mediana.
Bom, é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha tirado suas dúvidas. Eu vou fazer outros vídeos sobre citologia de assuntos mais específicos.